gente, tudo bom? Eu me chamo Luciana Danfer e eu estou aqui com uma convidada muito querida, Isabel Filardes. E eu estou começando um novo quadro que se chama Não Foi Sorte. E a gente vai ouvir um pouquinho da história da Isabel para inspirar vocês. Primeiro de tudo, os primeiros 30 segundos eu sempre digo como eu conheci o meu convidado. Então, vamos lá, botar o cronômetro. Mulher fala muito, né? Pra caramba. Eu e Isabel fizemos um filme juntos, um longa que se chama Love, Rock and Blues. Muito bonito, e a Isabel canta nesse filme. Eu não sabia que a Isabel cantava até então, e canta muito bem. Muito obrigada. E foi isso, a gente não se conheceu antes disso, mas foi uma experiência muito bacana. Eu acho que até passou 30 segundos já, não sei. Será que passou? Não sei. Depois a gente vê. E foi isso, então eu queria começar perguntando: quem é Isabel Filardes? Que pergunta complexa! Nossa! Se você pudesse resumir um pouco de quem é essa atriz e essa pessoa, né? Atriz e pessoa? Tá, vamos lá. Então, vou ver se eu consigo fazer um combo das duas, né? Ambas são a mesma pessoa, porém com tarefas completamente diferentes. Com certeza. Né? A atriz tem 26 anos de carreira, atua no cinema, no teatro, na TV, apresenta, representa, canta, dirige, então né? Fiz a direção artística de Love, Rock and Blues. É verdade, esqueci de falar que ela estava produzindo também. Imagina, uma mulher muito empoderada que faz tudo. A gente tem que fazer, nos dias de hoje a gente precisa fazer. Então a Isabel Filardes é esse combo, pioneira em muitas coisas, né? Campanhas publicitárias de sabonete, de produto para cabelo. E a Isabel Filardes é uma mistura dessa atriz e artista, né? Vamos botar no pacote artista, com a mãe de três filhos completamente diferentes. Mãe de 3 filhos completamente diferentes, uma filha de 18, um filho de 16 especial e um filho de 5 anos. Eu acho que dá pra gente, que se divide entre trabalhar e cuidar dos filhos e da família, da carreira, e lá vai. É coisa, né, gente? É muita coisa. Eu não faço metade dessas coisas. Então, contextualizando aqui, a Isabel, nesses 26 anos de carreira, uma mulher que ocupou o seu espaço muito cedo, né? Começou uma carreira bem jovem, 18 anos. E dentro desse contexto assim, de uma mulher negra, empoderada, uma mulher que conseguiu fazer uma carreira incrível, fazer que não acabou ainda, né? Está fazendo, está construindo essa carreira tão incrível. Como é que você define pra mim que não foi sorte? O que acontece? Existe uma coisa chamada destino, que eu acredito muito, que é você estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Isso é uma coisa. Mas, se isso não estiver associado a muita vontade, vocação e talento, não vai. Então, eu poderia estar em 1992, que foi quando eu comecei minha carreira, no lugar certo, fazendo o teste correto, tudo direitinho, mas eu poderia não ter talento, vocação, disciplina, para poder ter continuado e estar aqui até hoje. Então, não é sorte. É muito trabalho, é muita dedicação, estudo, querer. Sim. Querer é você saber realmente que essa é a sua vocação, né? Até no meu caso, por exemplo, porque eu trabalhava como modelo e me tornei atriz. Ser atriz não era algo que estava assim muito visível na minha vida. Não era, a vida me trouxe, eu acolhi e eu falei, caramba, é exatamente isso que eu quero fazer na minha vida. Então, eu fiz um outro caminho, diferente das pessoas que vão para a universidade estudar artes cênicas, das pessoas que começam no teatro na escola. O meu caminho foi por esse viés aí. E aí, quando você decidiu, quero ser atriz, e você sentiu que as coisas... Bom, eu não sei se esse momento existiu, mas acredito que existiu assim, que você sentiu assim, acho que não vai dar certo, o que eu faço? Ou não teve esse momento? Acho que não vai dar certo. Ou o momento que você pensou assim, agora vai, eu escolhi essa carreira, tá tudo bem, mas aí de repente acontece alguma coisa e você fala assim,
Gente, o que eu faço agora? Teve esse momento. Eu vim... eu fui privilegiada, porque eu consegui fazer um trabalho por ano na televisão. Né? E isso foi solidificando. Incrível, isso é incrível. Não parar de trabalhar. Isso foi solidificando muito a minha carreira, o meu nome. E num dado momento eu fui escalada para fazer um personagem importante, era uma protagonista. E estudei, fiz o que precisava fazer e fui em busca e tal. Era uma personagem realmente difícil, precisava de muito empenho, muito estudo. E lá fui eu. Num dado momento, um diretor que entra na história, que não estava na história, entra e me pede para fazer uma leitura encenada. Nessa leitura encenada eu estava com um siso operado e eu avisei a produção que eu precisava operar. E não tem problema, a gente vai precisar de você durante uma semana, beleza? Aí ele vai me chamando e falei, mas como é que eu vou conseguir falar fica inchado quando você opera, né, e tal. Mas tinha que ir, eu fui, né? Assim, fui com dor, inclusive, e tal. Fiz o que ele pediu para fazer e tal, mas 2 dias depois me chamam de volta lá e me disseram que eu não ia fazer mais a personagem. Que eles estavam me tirando do papel. E já tinha começado? Eu já tinha cortado o cabelo, eu já tinha... Já estava pronta para fazer a personagem. E aí eles vão e me arrancam e me tiram vamos dizer assim, como é que eu vou dizer a palavra, gente? Dizendo que eles não poderiam arriscar uma novela daquele porte comigo. Tipo, como se você não fosse do nível da novela. Como se eu não fosse capaz de fazer. Gente, que ano foi isso? Eita, foi bem no auge, né? Você falou que estava emendando o trabalho. Não chegou a ser muito no auge, não. Foi um pouco antes, mas eu já era bem conhecida já. Tipo, eu comecei em 92 para 93, sei lá, 98, 99, por aí. E aí, gente? Você está pronta para fazer uma protagonista e alguém fala para você, não, a gente não pode arriscar. Fazer com você. O que na verdade me chocou muito, o que mexeu exatamente comigo foi o argumento de dizer que eu não tinha me empenhado para fazer, que eu não tinha estudado. E isso foi uma inverdade. Então, quando falam de você desta forma, é muito punk. É muito punk. Eu quase enlouqueci. Eu fui parar no cardiologista, eu precisei recuperar o meu emocional, eu fiquei bem baqueadinha, achando que, eu falei, acho que não dá pra mim mais não. Você começou a se questionar, né? Eu comecei a questionar meu talento, acho que não acho que não tá errado. Será mesmo? Tá errado o negócio e tal. Foi bem dolorido, assim, foi bem... Quanto tempo demorou, assim, pra você decidir de novo? Não, eu vou seguir, o problema não tá comigo... Meses depois, me chamaram para fazer um teste, para fazer um longa. E era um outro desafio. E eu fiz esse teste, fiz umas 3 vezes, assim. Fiz para 2 papéis, depois fiz para 1. E depois o diretor me chamou que ele mesmo queria fazer o teste. Eu fui, eu queria muito fazer, me dediquei e fui lá. E ele, durante o teste, falou assim, eu tenho uma grande dúvida, porque a personagem era uma personagem completamente diferente da minha cara, do meu jeito e tal. E aí eu falei assim, eu tenho uma dúvida, porque você tem cara de anjo, eu não sei se você... Você tem cara de anjo, é ótimo. E a personagem era meio brava, meio diabrada, sabe, falava palavrão, bebia, fumava, era um inferno. Como assim? Pois é. E acho que a minha doçura, talvez, né, tenha tomado muito à frente. Mas esse é o bom do ator, né? Ele pode se transformar em qualquer coisa. Mas como ele nunca tinha trabalhado comigo, ele tinha um certo receio. E aí, pela primeira vez, eu ergui minha voz para dizer, não, eu sou capaz de fazer sim. E eu desafiei ele. Eu falei, eu vou filmar durante uma semana. Se você achar que não está satisfeito, você pode me tirar do filme, que não vai ter problema. Olha que incrível, você foi, se colocou. Coisas que eu poderia ter feito lá atrás,
Só que o que é isso? É a falta de experiência, é a imaturidade. É o processo, né? Às vezes a gente precisa passar pelo processo. E você acha que se você não tivesse passado por essa queda quando você ia ser protagonista e não foi, você chegaria nesse teste e teria se colocado dessa forma? Não. Então... Não. Foi assim, tudo necessário, né? Foi hoje, com 46 anos, eu acredito que eu sei... 46 com cara de 35? Eu sei que todas as adversidades, todos os obstáculos são para nos forjar. Por mais dolorido que seja naquele momento, tudo é aprendizado. E é dessa forma que a gente tem que ver a adversidade. Por mais difícil que ela seja, por mais doloroso que seja o seu momento de vida ou de carreira, é para aprender. Você tem que ter muita humildade, muita autocrítica, parar, pensar, fazer uma introspecção. Se não conseguir sozinho, já dou logo uma dica. Pega um terapeuta. Ajuda. Mas peça ajuda, né? Que seja de um terapeuta, de pessoas que conseguem te olhar de fora, te conhecem, porque às vezes a gente não consegue se enxergar. Exato. E não adianta. Você não vai enxergar se a pessoa não falar. Eu gosto muito de uma palavra que se chama ressignificar. Aquele momento que a gente toma uma porrada e a gente precisa ressignificar, porque senão a gente fica parado e a inércia é o fundo do poço. Exatamente. Perfeitamente, senhora. Olha, que mulher incrível. Deixa eu lembrar que é a hora das outras perguntas. Tinha perguntado. Tinha que ter a colinha aqui, né? Uma colinha. Eu tenho ali no caderno, mas é porque... vou pegar, tudo bem. Coisas de filmar é assim, bom que a gente pode... Coisa de depois. Poder editar é bom por isso, né? Eu tinha feito o que ia dar certo pra você, agora vai isso aqui no Fábio. Já perguntei isso daqui. Tá. E aí, depois disso, foi o momento que você decidiu, eu vou fazer até dar certo? Não se questionou mais? Ou ainda houve momentos que você se questionou de novo? Houve momentos em que eu me questionei de novo, mas não pelo meu talento, e sim pela... Você passou a ter certeza de quem você era, de que você era capaz. E sim pelo nosso universo, né? A nossa cultura, pela forma como as pessoas tratam o artista e a arte nesse país. Então tiveram alguns momentos que eu falei assim, meu Deus do céu, por que eu não aprendi a fazer outra coisa? Você aprendeu muitas coisas. Só sim, que mas depois, produzir, depois eu aprendi a produzir teatro, depois eu aprendi a produzir filme, enfim. O artista está em constante desespero. Em constante desespero. E a gente vive disso, a gente precisa dessa ousadia, né, desse desafio, não tem outro jeito. Eu fui buscando outras coisas, eu fui tendo mais sede de outras coisas, mas para poder não depender só. Isso não significa que eu fazer uma outra coisa me satisfaz tanto quanto ser atriz. Entende? Claro. Então, não me satisfaz tanto quanto ser cantora, por exemplo. Uma coisa que eu deixei de fazer lá atrás. Fui inibida em exercer de uma certa forma, emocionalmente, assim, socialmente. E depois de um certo tempo eu falei, não, vou retomar isso porque é meu, é um dom que Deus me deu e eu não vou deixar, não vou abrir mão. Entendeu? Que bom. Às vezes a gente engaveta os nossos talentos, os nossos sonhos. Por conta dos outros, não faça isso. Definitivamente. As pessoas realmente não têm noção do poder das palavras. Às vezes falam coisas que simplesmente te param. Eu sou muito bom ouvinte, porém eu não sabia filtrar. E aí a gente vai tendo que aprender a filtrar o que escuta, né? O que serve para você e o que não serve para você. E as nossas reações diante do que falam pra gente, né? Tem vezes que não vale nem a pena reagir a alguma coisa. No seu caso, por exemplo, se o cara duvidou do seu talento, você foi lá e se colocou. Mas tem horas que as pessoas falam algumas coisas que você fica assim... Não, mas eu não sou isso, realmente não vale a pena responder. Não vale, não. É verdade. E assim, a gente tem sempre muitos mestres, muitas pessoas que nos inspiram e que a gente sempre quer almejar, a gente almeja estar, né,
à frente daquelas pessoas. E eu digo isso porque, assim, nós estamos em constante aprimoramento, a gente sempre tem que estar nos tornando a melhor versão de nós mesmos. Então, para isso, a gente olha para algumas pessoas, tenta se espelhar, se inspirar. E se você pudesse falar, assim, uma pessoa que te inspira muito? Hoje? Durante os seus processos. Mas, de repente, assim, alguém essencial. Cada hora vai mudando, eu vou mudando porque, graças a Deus, a gente é muito bem servido de artistas. O Brasil tem um celeiro maravilhoso de artistas, assim. Mas existem, assim, pessoas, mulheres que não é uma só, por exemplo. Eu posso falar uma que seja muito óbvia, mas eu vou explicar por quê. Que é a Dona Fernanda Montenegro. Por quê? Porque é uma mulher que viveu essencialmente do teatro durante muitos anos. Ela viveu os momentos mais difíceis da arte aqui. Da arte no Brasil, durante a ditadura. Não se abateu por isso, criou 2 filhos e está aí hoje mais do que consagrada. A postura dela quanto pessoa, quanto mulher, ela me inspira muito. Tem uma outra pessoa que me inspira muito, que aí eu já vou assim para uma outra face minha, que é o teatro musical, por exemplo. Cláudia Raia é uma mulher que me inspira nesse sentido de ser empreendedora dentro do teatro musical. Uma mulher que está sempre se reinventando. Sempre se reinventando, está sempre estudando. Eu vejo ela estudando canto, eu vejo ela estudando dança. Claro, ela sempre foi bailarina, mas mesmo assim. Então é algo assim que você... Poxa, eu não vou conseguir chegar a Cláudia Raia com a perna na cabeça, não. Não vai rolar mais, assim, é muito complicado hoje. Eu teria começado aos 9, 8 anos, mas tudo bem. Mas essa figura, entende, que quando viu que não queria mais esperar ser convidada, ela começou a produzir as próprias coisas, tanto para ela, tanto para ela quanto para outros colegas. Isso eu acho assim muito bacana, assim, eu tô falando a nível de Brasil, né? Então, sim, eu acho que o mais legal dessas 2 pessoas completamente diferentes que você falou é que são 2 pessoas que decidiram e que nunca pararam. Exato. E que isso não significa que elas não tenham tido dificuldades. Exatamente. E que, foi sorte. Imagina, se Fernanda Montenegro teve sorte, eu não sei quem teve, porque o que essa pessoa passou nos palcos do Brasil, né? Enfim. E essa decisão de tá difícil, pode ser que haja um hiato, e há muitos hiatos, né? Então, e aí eu preciso complementar isso com mais 2 mulheres. Vê, não tem como ser uma só. Que é Ruth de Souza, que já está no céu, e Zezé Mota. Dona Ruth foi uma artista que as pessoas só foram saber do legado dela depois que ela morreu. Ela foi a primeira artista a ser indicada a um prêmio de cinema. Não estou falando de artista preta ou artista negra ou mulher negra, não. A primeira mulher. A primeira. Então, eu, por exemplo, não sabia disso. E aí eu fiquei assim, gente, por que nós não enaltecemos, não colocamos ela à altura? Ela morreu num momento, assim, onde foi muito homenageada, assim, graças a Deus ela pôde ver essa homenagem. E a outra pessoa, a outra figura, outra artista que eu me espelho muito é Zezé Mota. Pela ousadia, pela irreverência e pela persistência. E por ser cantora. Porque das nossas... explora todos os talentos. Ela tem essa coisa, ela manteve... Agora mesmo ela fez acabou de fazer um novo show e tá na estrada fazendo esse show. Então, assim, aos... Quantos anos? 70, talvez. Gente! E a gente reclamando de, minha coluna com 30 anos. Pois é. Então, não é para se espelhar? Claro! É para se espelhar. Claro. É para se espelhar. A gente está numa época de muitas
muitas mulheres se empoderando, se colocando, Sim. e isso é muito incrível na época que nós estamos vivendo, assim, que as mulheres realmente estão entendendo até onde elas podem ir, o valor delas, até onde elas podem ir, que eu digo, é cada vez mais explorar todo o potencial, ao invés de se limitar. Ou se deixar ser limitado, porque a sociedade sempre limitou muito as mulheres. Sempre. Então a gente está num momento assim muito incrível. E a última, acho que é a última pergunta que eu queria fazer. E no momento de hiato, assim, quando você ficou sem trabalhar, como é que foi isso para Isabel? No sentido de você pensar assim, poxa, podia ter um pouquinho de sorte, ou não sei. Por quê? Esse momento, eu já tive 2 momentos desses. 2, assim, bem longos, eu diria, prolongados e tal. Eu tive 2 momentos. O primeiro deles foi quando eu me descobri produtora. Na necessidade de querer fazer algo diferente, de querer não mais esperar ser convidada para fazer as coisas, eu tive... Cara, será que aí foi sorte? Eu acho que aí foi sorte. Porque a sorte veio assim na questão de você achar algo precioso que você pudesse fazer e que te colocasse que te tirasse da zona de conforto. Eu queria algo assim, que fosse bem substancial, assim, bem consistente. E chegou até mim. Então, assim, tipo, eu estava procurando, mas a história veio até mim, que foi Lapinha, que foi um espetáculo que eu produzi, que é a história de uma atriz e cantora lírica negra do século XVIII, uma história real, uma história nossa, brasileira. E essa mulher foi uma desbravadora, essa mulher, ela encantava a corte real, essa mulher, ela enfrentou o preconceito nu e cru, século XVIII, a mulher não podia frequentar o teatro, não podia nem frequentar e nem cantar. Era permitido cantar no Teatro dos Amadores, mas não nas casas de ópera, por exemplo. Mas ela queria cantar nas casas de ópera. Claro. A gente sempre quer o mais difícil. E tinha talento para isso. As críticas da época diziam que a sua voz era tamanha, o único problema era a sua tez demasiadamente escura. Mas isso remedia-se com cosméticos. Isso está lá num dos recortes de jornal, assim, de críticas sobre ela. O único problema era ser negra, não é mesmo? Exato. E aí, para que ela pudesse frequentar as casas de ópera, até um dia que ela se exauriu, ela usou os cosméticos, mas aí ela botou a cara dela branca. Pancake branco. Foi, assim, o espetáculo é um espetáculo lindo, mas extremamente doloroso, onde a pessoa tem que abrir mão da sua identidade para poder exercer a sua arte. E ela faz muito sucesso, ela vai para Portugal, o príncipe regente manda ela para Portugal, ela fica por 14 anos lá, volta como a primeira atriz da companhia no Brasil. É uma história linda, uma história, mas com muita dor. E você teve o prazer de produzir essa... Eu tive o prazer de produzir, aprendi fazendo, cometi alguns erros, é óbvio, mas eu acho que Entre Mortos e Feridos se salvaram os Adoro essa frase. A gente teve, o saldo foi positivo, porque foi um aprendizado incrível, e quem viu não esquece. Então ficou na memória das pessoas. E o segundo momento? Você falou que foram 2. Foi quando você começou a produzir? O segundo momento foi quando, bem recente, foi quando eu fui fazer agora Love Rock and Blues. Ah, é? Sim, senhora. Tô chocada. Mas por quê? Eu estava sem trabalho durante aí um período, já nem sei precisar quanto foi e tal. E aí Igor me chamou para fazer a direção artística e fazer a protagonista e tal. E eu falei para ele que a princípio eu tinha dito que não, que eu queria só atuar.
e tal. Mas ele falou, não, eu quero que você me ajude a produzir, eu acho que você pode dar uma cara para esse filme, acho que você pode produzir. Acho que eu me lembro de você contando um pouquinho disso lá na nossa reunião de elenco. Sim. Você hesitou, mas depois... Eu encarei e também foi uma experiência incrível. Valeu a pena muito, graças a Deus que fiz. E que venham outros. Uma mulher que aprende a fazer bem outras funções, quer dizer, uma artista que aprende a fazer bem outras funções que não só atuar, quer fazer tudo e muito bem feito. Mas você sabe que eu acho que, eu acho, não tenho certeza, o artista, ele precisa saber de tudo um pouco. Dentro do teatro, o artista tem que saber de tudo um pouco. Ele tem que saber um pouco de iluminação, ele tem que saber encontrar regra, ele tem que atuar de uma certa forma em todas essas funções. Sim. Né? As companhias de teatro trabalham dessa forma. Né? Hoje eu tenho um olhar muito diferente assim, para o teatro em si. E aí eu trouxe isso para a minha vida artística como um todo, de você saber um pouco de cada coisa, porque eu acho que você vai trabalhar melhor. Sim. Quanto atriz, você vai saber quando é que você está bem iluminada, você vai saber trabalhar melhor com o diretor, a linguagem do diretor, você vai saber melhor se você souber do que ele está falando. Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente ampliar, abrir esse leque total, assim, sabe? Se tiver um curso, sei lá, de fotografia, faça. Se tiver oportunidade, faça. Tudo acrescenta. Sim. Tudo acrescenta. Eu acho que é como tudo na vida, né? A gente não pode achar que eu me formei nessa faculdade e aí eu só vou fazer isso. Não, chega um momento que de repente não tem espaço para você nisso. E aí você tem que se reinventar, de repente estudar uma outra coisa, ou então descobrir que você é capaz de fazer muitas outras coisas e não ficar só esperando abrir uma vaga para você naquela sua área, né? É no momento de hiato, é no momento de hiato que você se redescobre. Sempre. Que você se reinventa e você entende o seu potencial. Se você quiser, né? Você é forçado, entendeu? Você tem que usar esse negócio para você ser alavancado, ao invés de ser puxado para baixo. Ou você é alavancado ou você é ancorado. É uma decisão. É uma decisão. É uma escolha. De fato é. De fato é. Acho que é isso, né? Está aberto um novo programa da Lu. Mas é um programa, gente. Não deixa de ser um projeto muito especial meu que eu quero muito poder contar para as pessoas essa história que acontece por trás do que as pessoas acham que foi sorte. Sim. E não foi sorte. Nunca foi. Nunca foi. Isabel, muito obrigada. Nada, meu amor. Um prazer maravilhoso. Tudo meu. Até o próximo Não Foi Sorte. Beijo.